São Paulo tem milhares de quilômetros de cursos d'água dentro da cidade. Se você abrir um guia de ruas de São Paulo, você vai ver um monte de referência à água que tem a ver com a água que está naquele lugar ou esteve visível naquele lugar. Então, desde nome de bairros, por exemplo, onde a gente está, na Água Funda, Água Rasa, Vila Nova Cachoeirinha, Rio Pequeno, nome de avenidas, águas espraiadas e assim por diante. Mas a maioria desses cursos d'água foram tamponados. Quando a gente observa os mapas de São Paulo, os rios são presença marcante nos mapas. Todo mapa ele é produzido com uma intenção, né? Ele não é um discurso neutro no sentido de não estar perpassado aí por interesses e pressupostos. Os mapas antigos, eles realmente permitem que nós exploremos aí os rios paulistas e a forma como a sociedade os entendia e como ela lidou com eles. E nós estamos, então, mapeando as enchentes de fins do século XIX até os anos 40. E dessa forma, então, aqui no arquivo, nós estamos recuperando uma dimensão que nós consideramos fundamental para pensarmos a relação da cidade com seus rios e várzeas, que é o impacto das enchentes, né? As águas chegaram a 1,5 metro acima do nível da rua e invadiram as casas comerciais atacadistas aqui da zona do mercado, adjacente na Rua Santa Rosa, Avenida Mercúrio, Barão do Parque, Cantareira. Quer dizer que a situação é mesmo alarmante. Os lugares onde enche em São Paulo, a grande maioria, a quase totalidade dos lugares que enchem em São Paulo, é onde tinha que encher. Na verdade, ali embaixo tem um rio correndo, ou seja, naturalmente enchia. Então, a gente construiu num lugar que era inapropriado. As ruas estão em cima dos rios. Como as pessoas não conseguiram fazer especulação imobiliária em cima dos córregos, ofereceram para as ruas serem os córregos. Né? O resto virou habitação. Então, a 23 de maio, por exemplo, a gente tem Itororó embaixo dela. A 9 de julho é o Saracura para um lado e Iguatemi para o outro. Por exemplo, se você acha ali o córrego da Água Preta, ele passa na Pompeia. O próprio Vale do Anhangabaú mantém o nome até hoje. Embaixo dele está o córrego do Anhangabaú. Então, se a gente olha a história da cidade de São Paulo, de maneira simplificada, nós poderíamos dizer que até fins do século XIX ela evitou ocupar as partes baixas, que eram partes onde sujeitas ao alagamento anual dos rios, mas que depois o crescimento populacional, econômico e o mercado de terras acabou, a cidade caminhou em direção aos rios. Impermeabilizamos toda a bacia. E as pessoas têm que entender o que isso significa. Se não está chovendo, por que tem água no rio? Essa água vem do solo. Foi a água que infiltrou e acumulou no solo e que vai para o rio. Isso garante as vazões mínimas do rio. Quando eu impermeabilizo, asfalto tudo, essa água não penetra, ela vem toda por cima. Quando chegar o tempo seco, o rio seca. Os rios de São Paulo foram até os anos 40, sem dúvida, rios vivos. Vivos do ponto de vista social. Então havia pessoas que iam aos rios para trabalhar, as pessoas podiam ir aos rios para se divertir. Por exemplo, havia competições de natação, né? Travessia de São Paulo a nado. Os clubes do Remo, né? Que usavam o Tietê como arena esportiva e depois tiveram que abandonar, embora tenham resistido ao máximo, quando as águas ficaram sumamente poluídas. Em São Paulo, você tem a geração de 20 mil toneladas na metrópole, mais ou menos, por dia. Olha o tamanho desse número, 20 mil toneladas por dia de resíduo da construção civil. Mais ou menos 10 mil toneladas, vamos lá, grosso modo, tá certo? As prefeituras conhecem. Ou seja, tem 10 mil toneladas por dia sendo lançado e ninguém sabe aonde.
nessa metrópole. Eu sei aonde, nos córregos. Então, na verdade, a gente ainda tem, mesmo em áreas centrais de São Paulo, é uma loucura, esgoto que é jogado diretamente in natura, é dito, né? Nos cursos d'água, né? Havia no início do século XX, na passagem do século XIX para o século XX, no início do XX, essa ideia de que as águas estagnadas criavam miasmas, que os miasmas provocavam epidemias. Por essa razão, algumas propostas de retificação dos rios paulistanos foram feitas e tinham com esse objetivo de impedir a estagnação das águas, né? Uma coisa que é muito interessante, quando você pega os documentos que estão falando sobre a retificação do Pinheiros, que vai drenar aquela várzea, etc., a palavra que eles usam nos documentos lá na década de 30 é recuperação da várzea. Recuperar a várzea queria dizer, no sentido para eles, recuperar para a cidade, porque ela está perdida lá, é uma várzea, né? Quer dizer, hoje essa mentalidade está sendo alterada, quer dizer, a gente usa a mesma palavra, recuperação da várzea, para de repente renaturalizar, entregar de novo a várzea para o rio, né? A partir dos anos 20, a prioridade total dos rios de São Paulo era produzir energia elétrica, porque energia elétrica era algo importante para a industrialização, para a urbanização, e o transporte público mais eficiente, então, era o bonde elétrico. A Light veio para cá para prover esses dois serviços à cidade de São Paulo, que ela, por exemplo, procurava afastar qualquer tipo de uso que pudesse concorrer com a produção de energia elétrica, fosse ele um uso público ou fosse por uma outra empresa privada. E isso teve um impacto enorme na degradação das águas. O riacho que tem aqui no Jardim Botânico, que foi revitalizado e aberto, é o Pirarugawa. Ele é um afluente do Riacho do Ipiranga. Por que ele foi aberto? Na verdade, a galeria teve um problema, desmoronou uma parte dela em 2007 e resolveram então que seria mais interessante do que recuperar a galeria, abrir o córrego, né? Abrir o riacho. Então essa foi uma decisão que já mostra uma tendência, ou seja, não é mais momento de a gente esconder, a gente quer na verdade conviver com eles. Porque a gente perdeu essa possibilidade, né? As pessoas sabem que ali tem um rio, ou elas acham que é uma galeria de chuva? Essa postura tem um rio, eu tenho que abrir o rio, mostrar o rio, controlar o rio, ver o que cai no rio. As pessoas têm que compreender que cada um aqui nessa metrópole, cada pessoa que mora em cima de um rio. Você tem que criar espaço para as pessoas caminharem, você tem que criar espaço para as pessoas navegarem. Então, se você quer construir um processo, né, de valorização dos rios, de despoluição dos rios, de convívio do cidadão com o rio, é preciso reintegrá-lo. Né? Nós estamos falando numa área de integração cultural, de integração esportiva, de integração do lazer, de movimentação alternativa das pessoas. Nós estamos falando de 22 milhões de pessoas, né, e que numa transformação dessa pode virar uma das cidades mais visitadas no mundo. A gente pegou a cidade e colocou sobre os rios, faz essa imagem. A gente precisa achar qual seria o lugar de a gente equilibrar mais essa relação. Não quer dizer vamos abrir todos os rios de São Paulo, vamos desconstruir o que foi construído, não, absolutamente não. Mas procurar equilibrar, conviver com essa natureza dos rios, da vegetação e dos processos naturais da cidade, e como tirar proveito disso, porque se a gente conviver melhor, vai tirar muito proveito.